Olá, vamos dar continuidade ao curso Anatomia Topográfica do Pescoço, agora com o estudo da traqueia. A traqueia ela é um tubo fibrocartilagíneo sustentado por anéis traqueais incompletos. Ela vai se estender desde a região cervical, nós observamos aqui o início da traqueia, até a região do tórax. Então, ela atravessa a região cervical, ela tem também uma parte torácica, e vejam que ela conecta a laringe até a sua bifurcação em brônquios principais direito e brônquio principal esquerdo. Então, normalmente, ela se inicia ao nível de C6, da sexta vértebra cervical, justamente na extremidade inferior da laringe. Aqui nós observamos nesse corte sagital do pescoço e cabeça. Então, nós vemos aqui a região da laringe, a cartilagem epiglótica, a cartilagem tireoidea, a lâmina da cartilagem cricóidea posteriormente e aqui o arco da cartilagem cricóidea. Então, nesse nível, nós temos o final da laringe e o início da traqueia. Então, nesse corte, nós observamos aqui o primeiro anel traqueal em sua secção. E observamos que na parte posterior nós não vamos encontrar essas estruturas de cartilagem, porque na parte posterior a traqueia ela tem a parede membranácea, onde nós encontramos o músculo traqueal. E aqui identificamos bem nítido a sua relação com o esôfago, situado posteriormente à traqueia, como continuação aqui da faringe na parte mais alta. E a traqueia, esses anéis, eles vão se dirigir até a região torácica, até se dividir ao nível do ângulo do esterno, Então, seria aquele nível do plano transverso do tórax, que fica aproximadamente ao nível de T4, entre o disco intervertebral, entre T4 e T5. Então, a traqueia é dividida em partes, a traqueia cervical e a traqueia torácica, ou parte torácica da traqueia e parte cervical da traqueia. Ela mede aí cerca de 2,5 centímetros de diâmetro no adulto, com 11 a 13 centímetros aproximados de comprimento. Nós aqui temos o corte transversal do pescoço, onde nós observamos a traqueia e a sua relação com a glândula tireoide e com o esôfago, envolvida aqui por aquela lâmina, aquele componente facial pré-traqueal, aquele componente visceral da lâmina pré-traqueal da fáscia cervical. E ela é formada, os seus componentes são anéis incompletos de cartilagem no formato de U, que fazem esse contorno anterolateral da traqueia. Então, cada anel traqueal desse ele é conectado ao anel seguinte através do ligamento anular da traqueia, exceto o primeiro, que é conhecido como ligamento cricotraqueal, que faz a conexão entre a cartilagem cricóidea da laringe com o primeiro anel da traqueia. E na parte posterior nós vamos encontrar a parede membranácea da traqueia, que é composta pelo músculo traqueal, que nós observamos aqui no corte sagital. Então, vejam que aqui nós temos os cortes dos anéis traqueais, das cartilagens, na parte anterior, e na parte posterior ela sendo preenchida pelo músculo traqueal. Então, a traqueia, na sua parte mais inferior, ela vai se dividir em brônquios, lá no tórax, e aí a gente vai ter um componente que é a carina da traqueia, que é justamente essa parte aqui da divisão entre dos brônquios principais, direito e esquerdo. Então, funciona como se fosse uma proeminência internamente dentro da região final da traqueia. Então, seria a carina da traqueia. E aí nós vemos depois a divisão dos brônquios principais na árvore traqueobronquial. A traqueia ela tem relações na região cervical, então vamos ver as relações anteriores. Então, vejam que aqui nós temos uma imagem anterior do pescoço. Então, ela se localiza nessa região do trígono muscular, no trígono anterior, encoberta pelos músculos esternoióideo e esternotireóideo. Então, aqui nós temos o músculo esternoióideo e mais inferiormente aqui o músculo esternotireóideo, que faz parte da musculatura profunda. E a traqueia situada lá profundamente. Então, nessa imagem nós observamos que já foram retirados os músculos, e nós observamos a profundidade da traqueia. Lembrar que ela também se relaciona com o istmo da glândula tireoide, como nós observamos aqui. Em algumas situações nós vamos observar o arco venoso jugular, quando ele existir, então passando anteriormente aqui a traqueia também. E as veias tireoideas inferiores, que vão drenar essa parte inferior da traqueia e se dirigem para as veias braquiocefálicas. Vamos lembrar ainda que em algumas situações nós vamos encontrar uma artéria partindo aqui do tronco braquiocefálico, que é a artéria tireoidea ima, que também pode
ter trajeto nessa face anterior da traqueia. Lateralmente, então, no pescoço, nós vamos ver que a traqueia ela se relaciona com as artérias carótidas comuns, como nós observamos aqui, com os nervos, né, laríngeo recorrente, aqui nessa imagem, vejam que a gente tem uma imagem da região da raiz do pescoço, onde observamos a traqueia, o tronco braquiocefálico, mais inferiormente aqui à direita, e lembrar dos nervos laríngeo recorrentes, né, passando entre a traqueia e o esôfago, no sulco traqueoesofágico, em direção aqui à laringe. Ainda lateralmente, vamos mostrar aqui a imagem completa, né, então nessa visão, onde observamos os dois nervos laríngeo recorrente, o direito e o esquerdo, tá, as carótidas comuns nessa região, e os lobos da glândula tireoide que abraçam lateralmente a traqueia. Posteriormente à traqueia no pescoço, nós vamos encontrar o esôfago como relação posterior. Então vejam que nós temos aqui a laringe, a faringe, e à medida que nós temos a continuidade da traqueia anteriormente, nós temos o final da faringe e o início do esôfago. Então o esôfago se relacionando aqui posteriormente com aquela parte membranácea, com a parede membranácea da traqueia. São vasos da traqueia, então a parte cervical ela recebe suprimento arterial, principalmente de ramos da artéria tireoide inferior. Então vamos relembrar que a artéria tireoide inferior, como nós observamos aqui, ela é ramo lá do tronco tireocervical da primeira parte da artéria subclávia. E aí ela no seu trajeto ela vai fornecer ramos também para a parte cervical da traqueia. Já a parte torácica da traqueia ela vai receber ramos provenientes das artérias bronquiais, que são ramos da artéria da aorta, que nós temos o arco da aorta, a parte descendente da aorta torácica e aqui as artérias bronquiais esquerdas, né? Demonstrando aqui que elas também podem emitir ramos para essa parte torácica da traqueia. As veias que fazem a drenagem venosa, então elas drenam principalmente também para as veias tireoides inferiores, que seguem para as veias braquiocefálicas. Então, na parte cervical da traqueia, nós identificamos aqui as veias tireoides inferiores, nesse caso, drenando para as veias braquiocefálicas, braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda e a formação da veia cava superior. Então, elas drenam para essa região. E a drenagem linfática da traqueia, ela é feita por linfonodos pré-traqueais e paratraqueais. Na região cervical, esses linfonodos eles vão drenar para os linfonodos cervicais profundos inferiores, que acompanham a veia jugular interna, e que depois vão drenar para os troncos linfáticos jugulares. Já a parte torácica, ela vai drenar para os linfonodos que vão formar o tronco broncomediastinal. Então, aqui nós temos uma imagem da traqueia, a parte cervical e a parte torácica, os linfonodos na região paratraqueal, né, os pré-traqueais e paratraqueais que drenam para os linfonodos cervicais profundos inferiores, né, e vão drenar para o ducto jugular. E na parte profunda, na parte torácica, nós vamos ter a formação dos linfonodos que drenam para os troncos broncomediastinais, que também vão, por fim, se direcionar para formar o ducto linfático, para desembocar no ducto linfático direito e no ducto torácico à esquerda. A inervação da traqueia, a parte parasimpática, ela é proveniente do nervo laríngeo recorrente, né, que é ramo do nervo vago, e a parte simpática ela é proveniente de ramos do tronco simpático. Então, existe inervação para o músculo traqueal e para a mucosa da traqueia. Aqui nós observamos, por exemplo, a região do plexo pulmonar, formado a partir de gânglios simpáticos e também do nervo vago, recebendo contribuição parasimpática do nervo vago, que vai auxiliar na inervação dessa parte torácica da traqueia. Vamos passar um caso clínico para ilustrar uma situação bastante frequente nas emergências médicas, nos atendimentos de pronto-socorro. Então, um paciente masculino, 26 anos, ele sofre um acidente de moto com traumatismo crânioencefálico, fratura exposta em região da coxa, apresenta hemorragia. O SAMU é acionado, chegando ao local após 12 minutos, quando o paciente começa a apresentar sinais de insuficiência respiratória. A equipe verifica os sinais vitais, realiza os procedimentos emergenciais e vai realizar a intubação orotraqueal. Então, nós vamos falar um pouquinho do que seria esse procedimento de intubação orotraqueal.
Então vejam que é um procedimento que vai ter a função, né, o objetivo principal de manter o acesso à via aérea e a função ventilatória do paciente quando ele tem algum tipo de rebaixamento do nível de consciência ou outras causas de insuficiência respiratória e precisa dessa manutenção, desse suporte ventilatório. Então, na posição inicial, é importante ter esse cuidado no momento de realizar a intubação para que ela possa ser o mais prática possível. Então, é comum colocar um coxim nessa região da cabeça para que você consiga levantar a cabeça e fazer uma retificação desse encontro da laringe com a cavidade oral. Então, não é interessante fazer uma hiperextensão do pescoço, porque nesse momento você termina aumentando esse ângulo da cavidade oral da laringe, fazendo com que seja mais difícil você inserir o tubo nessa região para atingir a laringe. Lembrar que o objetivo é tentar colocar esse tubo através da laringe para que ele chegue na traqueia. Então, o procedimento se usa, né, o laringoscópio, que é uma cânula específica, que tem vários tamanhos, vários números. Você também vai escolher uma cânula específica para o paciente, para o porte físico daquele paciente. Então, as cânulas elas são numeradas. Com a mão esquerda, você vai utilizar colocar o laringoscópio dentro da cavidade oral para tentar localizar a abertura da laringe, o hálito da laringe, tentando rebater a língua para a esquerda. Então, o posicionamento é esse. Vejam que aqui nós temos a região da língua e a epiglota. Então, o posicionamento do laringoscópio é esse. Então, vai ser tracionado esse espaço para que você consiga visualizar as pregas vocais. Então, mediante a visualização das pregas vocais é que você vai inserir o tubo dentro da laringe. Então, a visão que deve-se ter é esta. Então, você aqui observa o hálito da laringe, a epiglote, e lá no fundo as pregas vocais. Então, diante dessa visualização, você vai tentar passar o tubo dentro desse espaço. Lembrar que o esôfago está aqui, às vezes é comum que se coloque o tubo no esôfago, né? Então, seria uma intubação esofágica, que seria um erro do procedimento. Então, por isso que é importante ter a certeza de que está se visualizando bem a laringe. Então, é feita a canulação, geralmente se usa um fio guia dentro do tubo para facilitar a introdução. A partir do momento que se localiza o tubo dentro da laringe, através da laringe na traqueia, você tira esse fio guia e vai partir para a fixação desse tubo de intubação. Então, vejam que ele tem um cuff aqui na ponta, que é onde vai ser inflado 10 ml de ar aproximadamente, para justamente permitir a fixação desse tubo na parede da traqueia. Então, aqui a realização do procedimento e a colocação do tubo vai ficar lá na altura, né, da traqueia, próximo já à região da traqueia torácica, e é onde o cuff vai ficar fixado. Depois se fixa aqui em torno da boca do paciente o tubo também, para evitar o deslocamento e os traumas da região. Trouxemos também uma imagem de uma ressonância magnética do pescoço para que vocês observem a região da traqueia. Então, essa é a imagem, né, correlacionando aqui com a parte anatômica. Nós observamos, né, o corte sagital do pescoço, aqui a região da epiglote, a região da laringe e a região da traqueia, vista nessa imagem de ressonância magnética. Bom estudo!